Deus é bom? Amém. Todo tempo, né? Todo tempo Deus é bom. A gente vai falar essa noite um pouquinho sobre ídolos, sobre idolatria, e que nós possamos abrir o nosso coração e a nossa mente para a palavra de Deus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Êxodo. Fique com a Bíblia, coração aberto, papel e caneta na mão. A gente vai ler vários capítulos de Êxodo, então deixe ele aberto aí do seu lado. E nós vamos conversar um pouquinho. Falando de idolatria, a primeira coisa que a gente pensa quando falamos em idolatria é um ídolo, uma imagem, algo que, ou um objeto que se presta culto. Mas a gente vai falar hoje sobre uma idolatria que eu acredito que toda ação pecaminosa, ela começa com o espírito. Tem um espírito por trás de ações pecaminosas. Por isso, que quando a gente vai resolver questões na nossa vida, quando até a gente conversa com vocês, quando eu falo com vocês, e hoje é um culto que não temos visitantes, estamos só conexão, e as pessoas que vão nos assistir, mas vai ser um culto em casa hoje. Uma palavra completamente direta para nós. Todas as vezes que a gente fala, olha fulano, tal ação não é boa, olha, muda tal coisa, preste bem atenção, porque grande parte das vezes o foco não é só aquela ação específica. Algumas pessoas deixam aquela ação específica, mas continuam cometendo o mesmo pecado com ação diferente. A idolatria. A gente sempre associa idolatria com um ídolo que alguém está na frente adorando. Então, quando a gente deixa de adorar algum ídolo, deixa lá, né, de adorar algumas estátuas, deixa de adorar algumas pessoas, a gente fala, pronto, não tenho mais idolatria. Não tenho mais ídolo nenhum, não chamo mais ninguém de ídolo, porque não tenho no meu coração ninguém que eu adore, que eu venere, que eu deseje mais do que todas as coisas. Nós colocamos e fechamos a nossa mente na seguinte questão: eu não sou uma pessoa idólatra. Só que a Bíblia chama e mostra idolatria em várias maneiras. Ídolo era tudo aquilo que era construído e colocado no lugar de Deus. Quem é Deus? Deus é o Senhor. Ele é alto, poderoso, supremo, soberano, criador do ser humano, criador e mantenedor do ser humano. Esse é Deus. Quem é o ídolo? Ídolo é tudo aquilo que pessoas colocam valor como sendo Deus, que colocam valor, que colocam esperança, que adoram, que veneram, que desejam, que pensam que não podem viver sem. A diferença grande de um ídolo para Deus, vamos lá em Êxodo 3, e a nossa maratona de Êxodo começa agora. Êxodo 3, versículo 14. Deus, ele diz, vamos lá no versículo 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o nome, que eu direi? Disse Deus a Moisés: eu sou, te enviou. Eu sou o que sou, e dirás aos filhos de Israel que o eu sou te enviou a vós outros. Quem é Deus? Eu sou. O que é isso? Ele é. Acabou. Ele é autoexistente. Ele é autossuficiente. Se alguém perguntar quem é Deus, ele é. Ele não depende de nada e de ninguém. Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele domina tudo, mantém todas as coisas, todas as pessoas. Esse é o Deus soberano. Se alguém o adorar, Ele continua sendo Deus. Se ninguém o adorar, a Bíblia diz que há seres adorando a Deus 24 horas. E seres que sem parar, sem se cansar, sem ficar irritado, sem pensar neles mesmos, eles ficam o tempo todo dizendo: Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Santo, Santo, Santo. Deus não depende da nossa adoração. Imagina se Deus dependesse de nós, como é que seria? Na hora dos nossos problemas Ele não seria adorado, na hora da nossa doença Ele não seria adorado, na hora dos nossos prazeres Deus não seria adorado. Por quê?
passarinhos, a gente não adora. Por isso Deus pode dizer: eu sou. Eu não dependo de nada e de ninguém. Eu sou adorado porque eu sou. Eu sou adorado porque há seres me adorando. Eu não dependo de nada. Agora a Bíblia diz que o inimigo entrou no mundo e ele então começou a buscar a adoração das pessoas. Uma vez que ele não podia ser adorado pelos seres que foram criados para adorar a Deus, o inimigo então entrou no mundo e começou a ser adorado por aqueles que deviam adorar a Deus. Deus é o que é. Um ídolo, para se tornar Deus, depende de alguém o colocar no lugar de adoração. O diabo não pode ser adorado a menos que alguém vá, o levante, o intitule por Deus e coloque atenção naquilo lá. Um Deus, uma imagem que é feita, ela vai se tornar algo quando alguém for lá e falar: eu te adoro, obrigada, me ajuda, me prostro diante de você. Nós vemos hoje, mas na Bíblia tinha os bois, tinha o bezerro, tinha um monte de outro Deus lá que o povo fazia. Hoje não é diferente. Hoje, raro, claro que tem, né? Mas ainda se adora boi, ainda se adora bezerro, ainda se adora tudo isso. Mas hoje tem um leque muito maior de ídolos. Ídolos com o nome de pessoas. As pessoas fizeram algo bom na vida, alguém adorou. Alguém falou que aquilo era Deus e começou a pedir para aquilo. Ídolos que cantam bem, ídolos que falam bem, ídolos que são ídolos porque são bonitos. São ídolos que alguém vai lá e adora porque canta bem, adora porque fala bem, adora porque tem uma boa aparência, adora porque de alguma forma ele se sobressai da maioria. Alguém vai lá e adora. Eles não eram ídolos, mas alguém foi e colocou. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. E é muito importante que nós comecemos a identificar ídolos que podem estar no nosso meio. Ainda que se a gente olhar para as paredes, não tiver nenhuma imagem que possamos denominar ídolos, o espírito de idolatria continua rondando. E ele quer tomar o lugar da adoração de Deus. Aquela adoração que nós podemos dar a Deus. Vamos identificar alguns ídolos de hoje em dia. Segurança é um ídolo de hoje em dia. As pessoas prezam, então é loucura, eu preciso estar seguro de alguma forma. A segurança virou um ídolo tão maluco que as pessoas estão presas nas suas próprias casas. Presas nos seus próprios medos de acontecer algo. A preocupação pela segurança é algo tão assim assustador que algumas pessoas não saem mais. Eu não posso sair da horário, por quê? Porque não é seguro. Eu não posso fazer tal coisa, por quê? Porque ali é inseguro. Eu não posso ir a algumas coisas, por quê? Porque eu preciso zelar pela minha segurança. E elas idolatram a segurança a tal ponto que aquilo se torna uma cadeia para elas. Outro ídolo, dinheiro. Dinheiro não é um ídolo novo. Jesus já falou que não dava para adorar a Deus sem as riquezas em Mateus 6. É um ídolo que é bem conhecido. Mas até hoje, no nosso meio, podemos adorar o dinheiro. Não. Quando não somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, somos adoradores do dinheiro. Porque a partir do momento que eu deixo de devolver meu dízimo e de fazer minha oferta porque eu tenho medo de me faltar, ele me torna um ídolo. Quando o dinheiro é meu ídolo? Quando eu tenho que fazer de tudo e o meu dia é projetado para ganhar dinheiro. Eu acordo e vou dormir pensando em como ganhar dinheiro. É um ídolo. Está feliz? Não estou não, porque perdi R$2. Está em depressão? Estou porque perdi 10. Mas é um ídolo. Olha, se ficasse passar na mente a possibilidade de ficar sem menos R$10, pronto. É a morte. É o fim. Eu preciso ganhar, eu preciso ter. Passa a vida adorando a riqueza. O tempo passa. E aí a gente vai para Deus e pede para Deus abençoar o outro ídolo que a gente tem em casa. Ei Deus, abençoa lá, me faz ficar rico. E tivemos um estudo muito bom na quarta-feira, que vai ser repetido se Deus assim permitir. Mas no estudo o Henrique falou, o problema é, começa-se a adorar o amor à riqueza. E a Bíblia fala que a riqueza é um dom de Deus. Quando nós passamos a viver a nossa vida atrás dela, acabou. Ela
passou a ser um ídolo. A Bíblia diz que aqueles que vão ficar ricos, eles vêm de Deus. O restante, a Bíblia fala, tendo com que comer e vestir, tenha uma vida muito boa e seja feliz. Mas a gente não consegue ser feliz. Porque se eu tenho uma roupa, eu quero 100. Se eu tenho um par de sapato, eu quero 300. Se eu tenho um computador, agora eu quero 10. Se eu tenho algo, eu quero mais. A gente não consegue ser feliz. Não é porque falta. É por causa do ídolo chamado dinheiro. Do ídolo chamado riqueza. Aquele qual nós adoramos. Aquele qual, quando nós pensamos que não temos, nos sentimos mal. Tem depressão? Tenho. Não tenho celular tal. Tem depressão? Tenho. Não tenho estilo de vida tal. Está em depressão? Tô. Por quê? Porque o fulano lá que nem vai para a igreja tem mais do que eu. Ídolo. Porque a Bíblia fala, quando nós adoramos a Deus, Ele nos supre. A presença de Deus na nossa vida nos transforma. Se não está bem, se não está feliz, se está incomodado o tempo todo, se não tem prazer na vida, é porque não está adorando o Deus que deu a vida. O Salmo 115 diz que nós parecemos com aquilo que adoramos. As pessoas que adoram ídolos se parecem com eles. Se adora o dinheiro, se parece com ele. Vive para ele. Se adora a música, se parece com aquilo. Se adora, sei lá, cantor, televisão, ator, essas coisas toda, atleta, o que quer que seja. Quando se adora, se parece com aquilo. Torne-se semelhante a eles, aqueles que o adoram. E aí a gente busca a Deus para dar paz. Que jeito? Não existe paz fora de Deus. A paz está em adorar a Deus e ter a Deus como Senhor. Nós declaramos com a nossa boca que Deus é o nosso Senhor, mas nós adoramos os deuses desse mundo, os deuses desse século. Faz uma conta, nós temos 7 dias por semana, 24 horas cada dia, que vai dar bastante horas aí por mês. Dessas aí, quantas? O Senhor Deus é o centro. Dos dias, quantos o Senhor Deus é o centro? Nós nos parecemos com os nossos ídolos. Nós estamos tão cansados quanto os ídolos que adoramos nos sugam. Não é Deus. Porque a Bíblia fala que quem adora a Deus tem a força renovada. A Bíblia diz que o jovem se cansa, o velho se fatiga, mas aquele que está no Senhor renova as suas forças. Então tem alguma adoração errada. Se estamos constantemente sugados, não é Deus, porque a Bíblia fala que Deus nos dá e não tira. Ídolo não é algo novo. O espírito da idolatria nos ronda, porque o diabo sabe que quando nós adoramos algo, nós focamos naquilo. E se nós focarmos em algo que não é Deus, é a porta aberta e excelente para ele entrar e arrebentar com tudo. O povo se tornou escravo. E a Bíblia diz que o Deus verdadeiro veio e disse: eu vou salvar vocês, porque eu posso salvar. Vai mais um pouquinho, Êxodo, capítulo 5. A Bíblia fala com Moisés: Moisés, existe um povo pedindo, existe um povo clamando. Vai lá e avisa. O povo é escravo, o povo não tem vontade própria, o povo está perdido e apertado, mas Deus disse o quê? Eu vou livrar o povo. Pode ir avisar. E eu sei que Moisés reclama daqui, complica dali, fala que não vai dar, mas não tem jeito. Coisa de ser humano. A gente também fala. Quando a gente fala, olha, vai dar certo, Deus vai te abençoar, não se preocupe. Não se preocupe porque você não está no meu lugar. Não se preocupe porque você não entende do meu lado. Não se preocupe porque você que não está com conta. Porque se você tivesse, você ia saber. A gente faz isso. Mas a Bíblia diz que o eu sou falou: eu sou suficiente para você. Apenas me adore. E no capítulo 5 de Êxodo, a partir do versículo 1, Josué,
Lê para mim, versículo 1, 2 e 3. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixe-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Vamos lá. Deus disse: fala para o povo que eu vou os libertar. E eles chegaram lá para Faraó e falaram assim: Faraó, deixa o povo ir para adorar a Deus. E qual foi a resposta de Faraó? Quem é Deus para eu deixar ele ir? Quem é o Senhor para eu obedecer a sua voz? Não sei quem é Deus, não sei quem é o Senhor, e quem falou que eu vou deixar ele ir? Ponto 1, para ficar bem gravado. Nós não temos condição de conhecer um Deus que a gente não adora. Nós não temos condição de obedecer a voz de um Deus que a gente não conhece. O Faraó falou: quem é Deus? Quem é o Senhor? Quem é esse que está mandando largar o povo? Eu não conheço. Não vou deixar ele ir. Quem é o Deus que a gente está adorando? Realmente, fica muito difícil obedecer a um Deus que a gente não conhece. Fica muito difícil obedecer a um Deus que a gente não tem relacionamento com Ele. Fica muito difícil obedecer a um Deus que a gente não está acostumado a ouvir a voz. Nós ouvimos a semana inteira. Ouvimos os amigos, ouvimos a TV, ouvimos as estatísticas, ouvimos o problema, a gente ouve tudo isso. Um dia, a gente ouve a Deus. Quem é que a gente vai obedecer? Quem é Deus? Esse negócio de Bíblia é muito bonitinho, mas sou eu que pago minhas contas. Esse negócio de ir na igreja é muito legal, mas você não entende a minha posição. Claro! Como é que vamos obedecer a um Deus da Bíblia se nós não ouvimos? Se nós não o conhecemos? Sabe quem a gente obedece? As nossas contas. Porque estamos com ela todos os dias, pensamos nelas, obedecemos elas todos os dias. Sabe quem é que nós obedecemos? Os amigos. As pessoas ao nosso redor falando: você merece um tempo para você, você merece descansar, você merece ser feliz, você merece o melhor. Para de fazer essas coisas e vai buscar o seu melhor. Nós ouvimos a eles todo dia. E um dia que a gente ouve a Bíblia falando: abra a mão de vocês, sirva o próximo, a gente fala: não é assim que funciona. Eu mereço ser feliz. Moisés chega com uma palavra: deixa o povo ir porque Deus mandou. E Faraó, como a gente, responde dessa forma: quem é Deus? Quem é esse Senhor? Não sei quem é Deus, não sei quem é o Senhor, e ninguém sai daqui. Quando nós dizemos: se dedique mais a Deus, se entregue mais ao Senhor, quanto mais você se der a Deus, melhor vai ser a sua vida. Como assim? Você não entende. Como assim? Não é assim que funciona. Ah, mas eu não tenho ânimo. Ah, mas eu estou desanimado. Ah, mas eu tenho problema. Ah, mas eu estou cansado. Ah, mas não dá tempo. Por quê? Porque esses são os ídolos que nós estamos adorando, igreja. Conexão. Isso não é uma indireta. Isso é uma palavra muito direta para nós. Deixamos de adorar a Jesus Cristo. Deixamos de adorar o Deus verdadeiro, o Senhor que supre, o Senhor que mantém, o Senhor que dá paz, o Senhor que cura. Deixamos de adorar a Ele e estamos adorando o mundo. Por isso vem problema. Por isso nunca é suficiente. Por isso, quanto mais ganha, mais quer e nunca supre. Por isso que cura de um lado e fica doente do outro. Por isso não dá ânimo para ler a Bíblia. Por isso não tem ânimo para ir para a igreja. Por isso, se vier uma vez por mês,
não é levado em conta a palavra de Deus, porque não sabe quem é o Senhor. E Deus então responde: você não conhece a minha voz, Faraó? Você não sabe quem eu sou? Você não tem condição de me obedecer porque não sabe quem eu sou? Tá bom. Se você não conhece a minha voz, Faraó, eu vou te mostrar o que eu sou capaz de fazer. Será que isso é para nós? Será que por não conhecermos a voz de Deus, temos que ver na nossa vida o que Ele é capaz de fazer? Porque que fique muito claro para essa igreja uma coisa muito séria: não existe vida com Deus, igreja, vida real é outra coisa. Que fique bem claro que quem mantém a nossa vida não é o nosso trabalho, não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, não é o nosso esforço, é o Senhor. Porque o dia que nós achamos que igreja e Deus é o local que nós fazemos, vamos e frequentamos quando dá tempo e quando dá, porque eu tenho a minha vida, então, que o Senhor nos ensine, através das maravilhas dEle, quem Ele é. Se está difícil entender quem é Deus pela palavra, se está difícil entender quem é Deus pela leitura bíblica, então, não precisa mais ler, não. Não precisa mais nem ouvir culto. Deixa que Deus vai te mostrar. E Ele vai mostrar na sua vida quem Ele é. Porque de Deus não se zomba. Deus é bom. A voz de Deus é suave. O Senhor é leve. A Bíblia diz que o Senhor carrega o jugo que era para nós. O peso que era nosso, Ele leva. A Bíblia diz que o nosso Deus trabalha por aqueles que esperam nele. Você não vai encontrar nenhum Deus que faz isso. Os outros deuses, alguém carrega eles. Esse é o único Deus que carrega o povo dele. Agora, se é muito pesado servir a um Deus que faz tudo por nós, então vamos ver o que vai acontecer quando adoramos os ídolos. E Deus falou: eu vou mostrar para Faraó o que é que eu sou capaz de fazer. E no capítulo 6, a partir do versículo 1, ele continua falando. E ele disse o Senhor a Moisés: agora verás o que eu hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa ele vai deixar ir, e por mão poderosa vai lançar a vocês da terra dele. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Versículo 6, portanto, diga aos filhos de Israel que o eu sou vai os livrar das cargas do Egito. Vou os livrar da servidão e resgatarei o povo com o braço estendido e com grande manifestação de julgamento. Tornai-vos por meu povo, e eu serei o seu Deus, e sabereis que eu sou o Senhor Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra, acerca do qual eu jurei a dar a Abraão, Isaque e Jacó, e vou dar a vocês como posse. Eu sou o Senhor. Desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atentaram a Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Para aí um pouquinho. Quando Deus deu um recado para Faraó, falando: Faraó, liberta o povo, porque senão é para eles irem e adorar. Quando Deus falou isso para Faraó ficou bravo, falou que nem era Deus, não sei o que, e fez o que? Apertou o povo de Israel. Deu mais trabalho para eles. Então, se a coisa estava difícil, ficou pior, mais apertado ainda. E eles começaram então a ficar com medo. Mais um ponto para quem gosta de anotar: lembre de algo. Deixar os ídolos não é uma tarefa fácil. Só que é a única chance se quisermos encontrar a verdadeira vida com Deus. Quando Deus mostrou que ia libertar o povo, o Faraó falou: aqui não. E apertou mais. Eu sei, quando nós tomamos uma decisão para com Deus, não é fácil. Eu sei que quando nós tomamos uma decisão de ficar firme com Deus, a coisa aperta. Mas aperta porque o inimigo não quer nos deixar, e não porque Deus não vai livrar.
Mas, se você tomar uma decisão na presença de Deus, que cumpra. O povo de Israel, quando começou a ouvir que Deus de novo falou, eu vou libertar, eles ficaram com medo. Ficaram com medo por quê? Porque o faraó começou a pressionar a vida deles. E aí, por causa da pressão que estava sendo exercida por faraó, eles não ouviram a voz de Deus. Quantas vezes nós somos a mesma coisa? Você começa a buscar Deus e a finança aperta. Você começa a buscar Deus e a saúde aperta. Você começa a buscar Deus e algumas coisas dão errado. Aí você fica com medo. Aí você fala, opa, eu tenho que parar. Eu tenho que fazer outra coisa. Eu tenho que ir para outro lugar. Não, não é assim. E aí a gente começa a diminuir. Quantas pessoas eu ouvi? A pessoa vai, eu falo, filho, vá para a presença de Deus. Que? Eu que comecei na igreja, olha aí o que aconteceu. Assim que eu me converti, a minha saúde ficou ruim. Assim que eu me converti, eu descobri tal problema. Deus me livre. Eu não quero. Olha, eu comecei a buscar Deus, olha aí, comecei a frequentar a igreja aí, fazer reunião e tal. E olha o que aconteceu. Olha a minha casa, olha a minha família. Quantas vezes eu já vi isso? Foi um, nem dois, não, várias vezes. Primeiro, o diabo não é muito criativo, tá? Ele usa a mesma estratégia com todo mundo, então já fica fácil. Alguns pontos quando isso acontece. O primeiro, eu sempre creio na graça de Deus. Quando Deus vê que lá na frente vai ter uma tragédia, Ele entra na sua vida antes, para te dar força para superar aquilo lá. Porque se estivesse sozinho naquela situação, não ia. Então, quando acontecer algo, não se desespere. Deus entrou na nossa vida antes, para que quando a situação difícil aconteça, a gente não esteja lutando sozinhos. Outro ponto, o inimigo não quer deixar a gente ir. Ele vai apertar. Mas se você tremer no primeiro aperto e abandonar Deus no primeiro aperto, como é que chega no céu? A Bíblia fala que o céu é um lugar de esforço, que esse esforço se apodera. A Bíblia diz que o caminho é estreito. Aperta a coisa, eu não quero mais. Não sei se Deus é bom. Eu não quero mais saber. Esse negócio não é pra mim. Acho que eu não vou na igreja. Acho que eu não vou orar. Irmã, o sangue de Cristo tem poder e repreende a preguiça em nome de Jesus. Preguiça, autopiedade, quer dizer, dó de si mesmo, questão de chamar atenção. Ei, levanta. Não é assim que funciona, não. Ninguém tem que ter dó de ninguém, nem de si mesmo. Tá difícil? Levanta e luta. Levanta e batalha. Ora, busca a Deus, clama, jejua. Apertou, ao invés de ficar pedindo, alguém me ajuda, me dá R$1. Alguém me ajuda, dá um abraço. Ei, Senhor, me ajude, me levante, me sustente. Estou com o Senhor, ainda na minha pouca força, mas Deus, o Senhor é forte. É outra atitude, irmã, é outra postura. Algumas pessoas se matam para chamar a atenção de outros. O sangue de Cristo é poder. Estou assim para você ver o que você fez por mim. Está morto e o outro está vivo lá, vivendo e fazendo tudo o que fazia. O outro lá foi para o inferno enquanto deixou o outro para viver a vida. Irmão, levanta a cabeça, reage. Não tem que ter pena de você, tem que buscar Deus. Está difícil para você, está difícil para todo mundo. Conversa com as pessoas, você vê. Você começa a ouvir umas histórias e você fala, bom, pensando bem, a minha não é tão ruim assim. Conversa com a pessoa. Você levanta 2 dias, você sai para fazer evangelismo e vai orar por alguém. Melhor ainda, todo sábado, 8h30 da manhã, o pessoal sai daqui para o hospital. Olha você começar a achar que a vida é difícil para você. Olha você começar a pensar de mim, ninguém me dá R$2. Ninguém me dá um abraço, vem pra cá. 8 da manhã e sai com a equipe do hospital. Das duas, uma. Ou para no meio do caminho e desiste, ou levanta e fala, rapaz, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. O choro dura uma noite, mas a alegria vai vir ao amanhecer. Levanta. Mas a gente começa a fechar. Fecha na gente mesmo, fecha nos nossos problemas. O povo de Israel começou, Deus vai servir, Deus não vai livrar a gente não. O faraó começou, ainda bem que estava lá Moisés, pela presença de Deus, vai ficar repetindo toda hora, espere e veja o livramento, espere e veja o livramento, espere e veja o livramento. Autopiedade, choro sem motivo, carência, Deus não supre. A Bíblia fala que Deus busca pessoas que têm coragem, que levanta na presença dele e batalha. Não é sair da presença de Deus e falar, eu posso tudo para provar que eu posso.
é na presença de Deus falar: o Senhor vai me dar força, eu vou levantar e eu vou conseguir. Se ninguém me ajuda, eu tenho um Deus que me ajuda. Porque a Bíblia diz que ainda que uma mãe, que não é natural de fazer, ainda que uma mãe abandone os seus filhos, o Senhor nunca abandona os seus. A Bíblia diz que o nosso Deus conhece a palavra que a gente nem falou. E a Bíblia diz que todas as promessas de Deus têm um sim. Que muitas das suas orações foram respondidas antes de você fazer. Se não tiver ninguém olhando por você, Deus está. E Ele está com sim. Ele está com uma palavra boa. Chega de perda de você mesmo. Chega de sair da presença de Deus tentando falar: Deus, eu não estou na sua presença porque você sabe, né, Deus? Ninguém cuida de mim, então eu tenho que cuidar. Deus não trabalha dessa forma, de jeito nenhum. Senhor, eu estou na sua presença. E se for para ficar sem comer, e se for para ficar sem vestir, o Senhor é o meu Deus. E da sua presença eu não saio. Nós temos que adorar o nosso Deus e não permitir que as circunstâncias falem mais alto do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é real e é ela quem mantém as nossas vidas. Fora de Deus não há salvação. Fora de Deus não há paz. Fora de Deus não há céu. Nós precisamos entrar na presença de Deus e dela não sair. E como Deus prometeu, Êxodo 7, a partir do versículo 14, Deus falou que Ele ia mostrar quem Ele era. E Deus começou. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa a deixar o meu povo ir. Vai ter com Faraó pela manhã, e ele sairá às águas, estará à espera dele, à beira do rio, tomará na mão a sua vara, aquela que se tornou em cobra, e lhes dirá: o Senhor Deus dos Hebreus me enviou para te dizer: deixe o meu povo no deserto ir, para que me adore. E até agora você não tem ouvido. Assim diz o Senhor: nisso saberá que eu sou o Senhor, e com esta vara que eu tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água. Versículo 19. Disse mais o Senhor a Moisés: diga a Arão: toma sua vara, estende a tua mão sobre as águas do Egito e sobre os rios. E lá no finalzinho do versículo: até nas jarras haverá sangue, sangue por toda a terra do Egito. Versículo 20: fizeram Moisés e Arão assim como o Senhor havia ordenado. Versículo 21: de sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal. Versículo 22: porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e ele não ouviu o que o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó, foi para sua casa, e nem ainda isso considerou no seu coração. Primeira praga: o rio, que era o Nilo, que eu já até comentei, mas todo mundo deve saber que o rio Nilo, para o Egito, era fonte de tudo. Fonte de sustento, fonte de mantimento, o Nilo era tudo. Tanto que até hoje tem as enchentes do Nilo. Quando o rio Nilo enche, ele enche e cobre uma área vasta de seca. Quando baixa, né, quando as águas baixam, aquele local que o rio cresceu é onde começa a brotar, é onde brotam os cereais, é onde eles tiram a comida das enchentes do Nilo. Sem o Nilo, o Egito não era nada. O Nilo era sinônimo de toda a riqueza e de sustento que o Egito tinha. Deus começa avisando bem de baixinho: aquilo que para vocês é sustento, eu vou tocar e vou tirar. O rio se torna sangue, a água cheira mal, o povo enjoa. Você já teve acesso a sangue? Mas sabe quando você machuca assim? E depois você tem... Quem já teve machucado grande? Sabe, você faz assim? Como é que fica cheiroso? Já viu? Você já viu como é que é? Coisa terrível, né? Agora você imagina que o mar todinho, que a gente vê lá na beira-mar, que esse pedacinho ali virasse sangue. O cheiro chegava aqui. Ia chegar até mais longe ainda. É horrível. Bicho morto, cheiro de sangue, tudo aquilo. E foi exatamente a primeira. O Nilo se torna sangue. Água vocês não têm.
povo ir, e a Bíblia fala que Faraó não deixou o povo ir. Eu vou falar, a gente de vez em quando toma umas pancadas. Toma. De vez em quando uma coisa aperta aqui, outra aperta ali. Mas você sabe qual é a primeira tendência da gente? Não, mas isso é normal, todo mundo está em crise. Não, mas isso é normal, todo mundo está assim. Não, filho, não é ficar paranoico, não. Isso não tem nada a ver com Deus, não. Isso não tem nada a ver, não. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, bora continuar. Faraó fez isso também. Ele olhou, mas os magos dele lá fizeram também. Aí ele falou, não, isso não é grande coisa, não. Os magos dele, né, pegaram um pouquinho de água e transformaram em sangue também. Então eles mostraram que eles podiam. Claro que se fossem magos inteligentes, eles fariam o quê? Pegava a água que estava em sangue e se tornava água de novo. Mas o pouquinho de água que tinha, eles mostraram que eles podiam destruir. É sempre assim. O mundo é desse jeito. Ele destrói um pouquinho de coisa boa que tem para mostrar que não tem inteligência nenhuma. A gente começa a olhar para o mundo e de forma mundana nós conseguimos resolver algumas situações. Aí a gente fala, não, isso não tem nada a ver com oração, não. Isso não tem nada a ver com Deus, não. Isso não tem nada a ver com a igreja, não. Eu consigo fazer. Eu consigo resolver. Eu dou os pulos. Os magos também fizeram isso. Mas Deus não parou, teve a outra. No capítulo 8, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que a segunda praga foi de rãs. Deus vai, deixa meu povo ir. Não deixo ir, então tá. Vai ter rã. Não vai ter pouco, não. Vai ter muita rã. Você vai deitar no travesseiro e vai ter rã. Você vai entrar e vai abrir a porta da geladeira, na época. E a hora que abrir a porta da geladeira, você ia pegar um pão, saiu uma rã. Você ia pegar um leite, saiu uma rã. Você imagina. Você já foi em local assim que tem aquelas pererequinhas assim? Quantas vezes você quer voltar pra lá? Agora você imagina o que é ter isso e muito. E todo canto a coisa ficou feia. Mas essas rãs, levando em conta que a rã é eterna, né? Deve pular o tanto daquelas pererequinhas, mas é um tamanho muito maior. A Bíblia diz que tinha rã na cama, no guarda-roupa, em todo canto. Onde eles pensavam tinha rã. Você sabe o que era rã? Tinha, né? Egito era o centro de deuses. Deus que não acaba mais. Um dos deuses, que eram os deuses que ajudavam as mulheres no parto, acreditava eles, né? A simpatia lá para poder nascer os meninos. Um dos deuses tinha um formato como o de uma rã. Eita! Agora você quer Deus? Tem Deus para todo lado. Deita e tome Deus, abre o guarda-roupa e tem Deus. Vai, né? Quer Deus? Não é Deus para adorar? Deus não entra pronto. Eles achavam que a rã era Deus. Só que eles não tinham mais domínio. O Senhor tinha domínio. Então Deus mostrou que quem é Deus é Ele. Aquilo que o povo pensava que era Deus, Deus falou, não são Deus? Então vamos ver se agora isso aqui é Deus. Começou a incomodar, começou a ficar ruim, não era bom. Deus chamou atenção para algo que talvez eles não estavam atentando. Aquilo que vocês adoram como Deus, não é Deus. Eu vou tocar, para que vocês percebam que eu sou o Senhor. De novo, chamou atenção em algo, a gente resolveu naturalmente. Aí outra coisa na nossa vida, que talvez a gente tinha por importante, começa a proliferar e começa a sair do controle. Será que Deus não está nos chamando a atenção para outros deuses que podemos estar adorando? Será que Deus não está querendo mostrar que Ele é acima daquilo que nós estamos nos dedicando? Se não nos dedicarmos a Deus, vai haver destruição. E essa foi só a segunda praga. E Faraó e Moisés, versículo 9 do capítulo 8, vai lá e fala, e aí, Faraó, como é que vai ser? E aí me diga, quando é que eu vou poder rogar a Deus, né, no versículo 8. E aí Faraó fala, olha, vai lá e eu deixo vocês irem. A princípio ele se libera, e Moisés fala assim, tá bom, Faraó, então quando é que você quer que eu ore para você e as pragas cessem? E Faraó fala o quê? Amanhã. Amanhã de manhã, tá? Aí você fala, eu estou te falando, preste bem atenção. Quando nós estamos fora da presença de Deus, os problemas deixam a gente meio bobo. É sério. O Faraó estava no meio de um monte de problema, dormindo em cima da rã, acordando com rã, tudo canto. E Moisés pergunta para ele, quando
perde o senso do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, a gente fica cego. E a gente sempre tem aquela esperança, um dia vai melhorar. Quando Deus fala, pode melhorar agora, a gente fala, não, acho que amanhã melhora, deixa passar. Quando não estamos adorando a Deus, as nossas decisões são incongruentes. Tomamos decisões tolas quando não estamos adorando a Deus. Faraó tomou uma decisão ridícula. Quando você quer? Amanhã de manhã, porque eu quero dormir ainda na cama de banho. Gente, não faz sentido. Quando não pedimos conselho a Deus, tomamos decisões absurdas. E alguém olha e fala, por que você fez isso? Onde é que você estava com a cabeça? Não, mas é que você não entende. Não entende mesmo. Está perdido no meio do problema. Está perdido fora da presença de Deus. Toma uma decisão absurda. É a presença de Deus que guia a nossa vida, que pode guiar os nossos passos, que nos guia a verdade e nos dá bom conselho. Todo conselho e decisão fora de Deus são absurdas. Faraó escolheu passar a noite dormindo com a mão do que acabar com o problema. Por isso, mantenha a sua vida na presença de Deus e deixe que Ele guie os seus passos, porque todo passo guiado por Deus é certo. No capítulo 8 ainda, a partir do versículo 16, a Bíblia mostra mais duas pragas. A praga de piolhos, que é a terceira praga, e a praga de moscas, que é a quarta praga. Mais um Deus do Egito confrontado. Existia um Deus que até hoje ainda é conhecido, que é um Deus chamado Belzebu, que é chamado Deus das moscas, que também era um Deus adorado no Egito. Mais um. E a Bíblia fala que Deus faz com que prolifere os piolhos, que prolifere as moscas, e Deus começa a mostrar a soberania dele em todas as coisas. Aquilo que nós achamos que pode nos ajudar, fora da presença de Deus, mata. Tudo aquilo que nós achamos que nos vai ser bom, fora da presença de Deus, destrói. Ou Deus é o centro da nossa vida, ou temos, como Faraó, um problema atrás do outro. A gente já está na quarta praga. Quantas pragas mais tem que acontecer até obedecer a Deus e reconhecer que Ele é o Senhor e o que Ele falou vai acontecer? Sabe por que foram 10 pragas? Porque Faraó não obedeceu a Deus na primeira ordem. Deus não chamou Moisés para mandar praga para o Egito. Deus não levou Moisés para ameaçar o povo do Egito. Deus mandou Moisés para falar para Faraó, libera o povo para me adorar. As pragas vieram por causa da teimosia, porque Faraó não quis ouvir a Deus, porque ele não obedeceu a Deus. Quantas pragas mais vamos escolher na nossa vida até que a gente obedeça o que Deus falou lá atrás? Há uma escolha, obedecer a Deus quando fala, ou obedecer a Deus com a mão dele pesando na nossa vida. Porque assim, não vai dar para fugir disso. A vontade de Deus vai acontecer. A Bíblia diz que Ele é Senhor e soberano. Ele efetua em nós o que queremos executar, e nada do que Ele quer não acontece. Não tem como. Deus falou, vai acontecer. E o mais teimoso tem que obedecer. E o menos teimoso tem que obedecer. E aquele que acredita tem que obedecer. E o que não acredita tem que obedecer da mesma forma. Não dá para escapar. Agora, se Deus falar conosco e nós sabiamente ouvirmos, vamos colher o fruto da terra. A Bíblia diz que no último dia todos vão se prostrar diante de Deus, vão reconhecer Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquela meia dúzia de bobo que hoje em dia fala, não há Deus, não tem Senhor, que ri da cara quando a gente adora, quando a gente ora, sabe esses? Vão estar do nosso ladinho. Muito provavelmente com meia dúzia de anos segurando e falando, agora se prostra. Mas não vai ter como. Não vai ter como escapar. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é Deus. Não é sábio tomar decisões fora da presença de Deus. Não é sábio escolher os nossos caminhos sem que sejam os caminhos de Deus. Não é sábio achar que com a nossa força e com o nosso poder conseguimos alguma coisa, porque o Senhor é dono de tudo. Algumas vezes a gente está no meio de algumas pragas.
E a gente continua insistindo no erro. A gente continua insistindo na teimosia. Nós continuamos insistindo a não fazer o que Deus mandou. Mas não para não, continua. No capítulo 10 de Êxodo, a quinta, a sétima praga. Não, volta lá, no capítulo 9, perdão, no capítulo 9. A quinta praga, peste nos animais. Os animais eram o quê? Sustento, trabalho, eram os animais. E Deus vai e fala, olha, vai ter praga nos animais. Vão ter úlceras, vão ter problema. Deixa o meu povo ir? Deixa. Liberou o problema? Eu não deixo não. Então deixa que os animais sejam atacados. Depois no capítulo 9, ainda versículo 8, a sexta praga. Úlcera, agora, além dos animais, das pessoas. A coisa começa a apertar. É porque assim, a princípio, é só uma coisinha boba que acontece. É um probleminha aqui que a gente dá um jeito. É um probleminha ali que a gente dá um jeito. Um negocinho aqui que tomou medo de comprimido passa. E a gente vai levando. E a gente vai levando. E a gente vai achando que não tem problema. Só que, quando a gente tem um problema, a gente tem a tendência de pedir a Deus. Quando a gente alivia o problema, a gente faz o quê? Pensando bem, eu vou esticar mais um pouquinho, daqui a pouco eu obedeço. Quantas promessas nós fizemos para Deus no aperto e a gente não cumpriu? Nem responde. Quantos cultos nós saímos comprometidos? Vamos mudar, vou orar mais, vou ler a Bíblia, vou fazer um estudo, eu vou. E aí chegou lá fora, esqueceu e a vida volta como é. Quantos? A gente faz a promessa, a coisa alivia, a gente esquece da promessa e a gente então continua na vida e a sequência de praga continua atacando. Só que agora apertou, morre os animais e agora as pessoas também começam a ficar doentes. Depois a sétima praga, que foi Saraiva. Choveu do céu, fogo e enxofre. E ele arrebentou com tudo. Ou Saraiva, né, que são as chuvas de pedra, destruiu tudo. Eu lembro uma vez aqui em Fortaleza, logo no começo que eu cheguei, talvez no terceiro ano que eu estava aqui, você já estava também. Teve uma noite que deu um trovão, a gente, opa, nossa, trovão, e a gente dormiu. No outro dia, lembra? A gente encontrava várias pessoas, você viu um trovão que aconteceu, eu achei que estava acabando o mundo. A gente quase não ouve um trovão aqui. Quando acontece, até hoje, de hora que eu olho e falo, opa, tem um trovão, o que será que é? A gente fica, olha, gente, trovejou. Tem um negócio lá em São Paulo, né, que o pessoal brinca assim, mas fala que se um calango grudar, uma lagartixa grudar, só solta com trovão. Aí a gente brinca aqui, se a lagartixa grudar aqui, não solta nunca mais, né? Porque vai dar o trovão aqui, a gente vai crescer, uma lagartixa vira calango e a gente carrega aquele negócio. Aí um dia deu um trovãozinho, opa, dentro desse calango que estava aí grudado com o povo há 15 anos, saiu, porque trovão não tem de jeito maneiro. Mas bem ali, ele estava lá, chuva de pedra, arrebentando com tudo, você imagina? E é claro que eu não estou lendo os detalhes do texto, depois se você quiser, leia em casa, porque quanto mais a gente lê, mais detalhes a gente vê. Mas a Bíblia diz que não houve chuva como essa, nem antes e nem depois. A pedra caía, arrebentava com tudo, matava pessoas, destrói tudo. E a gente olha e fala, é um fenômeno da natureza. Acontece em todos os lugares. Acontece. Mas Deus muitas vezes usa a natureza para nos chamar atenção. Está acontecendo alguma coisa, eu não estou gostando. Ei, o que você está fazendo? Tudo que há na terra pode ser um instrumento usado por Deus para nos chamar atenção. Já são 7 e Faraó continua na mesma coisa. Deixa o povo ir, passa a praga, não deixa mais. Deixa o povo ir, vai as mulheres. Não, vai tudo, então não vai. Olha, vamos lá, da próxima vez vai ficar piorando. Eu sei, pode ir. Aí daqui a pouco passa o problema, não vai mais, te enganei. São 7 pragas. Vai um dia, volta, não muda. Vai outro, volta, não muda. Mas no meio do caminho, nessa 7 pragas, nessa 7ª praga, tem uma hora que o Faraó fala assim, ei, eu pequei contra Deus. É verdade, eu pequei contra o Senhor. Vai lá sacrificar e ora por mim também. E você falou, opa, mudou.
Moisés vai lá, ora, a praga passa, diga bem de novo, não vai não. Parece que é doido. A gente também, não tem hora que fala, ficou doido? Aperta, promete, desaperta, volta a vida trigo que tinha. Faz alguma coisa, ora, depois volta. Estamos ficando doido? A coisa vai apertando e a gente vai achando, é fenômeno da natureza, é normal. É normal, porque tudo é normal. Mas será que a cegueira espiritual é tamanha que a gente não consegue mais discernir o que é natural e o que é espiritual? Porque uma das marcas de quem não adora a Deus é a cegueira. A Bíblia diz que os ídolos são cegos. Salmo 115. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. E tornem semelhante a eles aqueles que o adoram. Quando nós adoramos aos ídolos, ficamos cegos. Tudo é natural. Tudo é normal. Tudo não tem nada a ver. É coisa normal. É coisa natural. Aí Deus vem e fala. A pessoa fica surda. Ela não ouve. Ouve a palavra, mas não ouve a Deus. Ouve a letra, mas não ouve a direção de Deus. Não sabe o que é Deus falando. Não tem direção. Não tem consciência do que é Deus falando. Ouve falando. Algumas vezes balança a cabeça, né? Igual o Calunguinho. Balança a cabeça assim. Mas não está entendendo nada. Está balançando a cabeça porque tem vergonha de falar. Olha, não faço ideia do que você está falando. Como é que sabe que não faz ideia? Porque a hora que acaba de falar, volta e continua do mesmo jeito. Aí só pode não ter entendido. Mas é cego. O pecado cega. A idolatria cega. E nós nos tornamos cegos olhando. Nos tornamos surdos ouvindo. O sangue de Cristo é poder. Será que nós vamos ser uma igreja surda? Que ouve a palavra, mas não ouve a Deus? Que fala da palavra, mas não fala da parte de Deus? Que repete frases como um papagaio, repete aquilo que ele ouve, mas não produz nada. Será que é isso que nós vamos nos tornar? Não é o problema que acontece na casa do vizinho, acontece dentro da nossa casa. Temos que aprender a ouvir a Deus e obedecer. Ou vamos ficar levando praga nas costas até quando? Até agora. As pragas mexem na finança, destroem uma casa, mexem numa coisa e outra, ficou uma doencinha, mas depois sarou. Até agora a coisa é leve. Mas a Bíblia fala, não provoque a ira de Deus. Provérbios 29, quando nós somos repreendidos muitas vezes e não mudamos, chega uma hora que é quebrado de vez e não dá para consertar. Agora existe algo chamado palavra de sabedoria, que é um dom de Deus. O que é a palavra de sabedoria? É quando Deus, na infinita sabedoria dele, fala o que vai acontecer antes daquilo acontecer. Primeiro porque ele é Deus. E quando Deus olha, passado, presente e futuro é uma linha só. Quando Deus olha para você e para mim, ele não vê só agora, como a gente. A maioria de nós vê só a hora. 10 minutos para acabar o culto. Mas Deus não. Deus olha tudo. Da hora que a gente acordou, até a hora que a gente vai dormir, ele já sabe. Mas vamos entender um pouquinho? Do dia que a gente nasceu, até o dia que a gente vai morrer, para ele é a mesma coisa. Ele bate o olho em cada um de nós e ele vê exatamente isso. Por isso, para Deus falar o passado, o presente e o futuro, é a mesma coisa. Ele vê tudo. E a Bíblia chama isso de dom. E quando Deus dá uma palavra de sabedoria, é porque Ele está avisando que vai acontecer. E ó, vai acontecer, tá? Não dá para mudar. Não vai fugir. Ele falou, vai acontecer. Quando Deus falou para Moisés, vai lá. E lá no comecinho Deus fala, e Faraó não vai obedecer. Ele vai endurecer o coração. Eu vou mostrar para Faraó que aquele Deus que ele falou, eu não sei quem é Deus. Eu vou mostrar para ele quem é. Então não fica nem preocupado. Palavra de sabedoria. É um dom. E Deus está dizendo essa noite. Vai querer tomar praga até não ter mais jeito? Até não dá para voltar? Porque até agora todas as pragas agridem.
mas tem volta. Até agora tudo acontece, mas é remediável. Vai obedecer ou vai pagar para ver? Da parte de Deus, eu digo uma coisa: pode pagar para ver, só que já perdeu, porque Deus já ganhou, como sempre. Não dá para ser diferente. O Senhor tem avisado, Ele tem chamado a atenção pela palavra, Ele tem chamado a atenção no seu coração. Você sabe o que tem que mudar, você sabe o que tem que fazer. E eu te digo mais da parte de Deus: o fato de não ter ninguém do seu lado batendo constantemente falando muda, 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 não quer dizer que você não sabe, e não quer dizer que Deus não está falando. Deus fala com o ímpio, não vai falar com você que é filho dele. Deus fala com quem não quer ouvir, não vai falar com você que tem o Espírito dele. Fala. Então, eu te aconselho a rapidamente obedecer o que Deus tem dirigido, porque de Deus não se zomba. Até agora, Faraó não mexeu, mas agora eu vou começar a apertar, para que você entenda que eu sou o Senhor. A chuva de pedras destruiu toda a colheita que estava perto, toda a plantação que estava perto da colheita. Só que ainda sobrou algumas que estavam crescendo. E nesse período, entre vir, não vir, parar, a chuva cessar, o resto cresceu. Deus volta lá e fala: e aí? Vai mudar? Vou. Para a praga. A grama começa a nascer, a colheita fica próxima de novo, e o Faraó fala: ih, acho que Deus esqueceu. Ih, filho, você já pensou que Deus esqueceu alguma coisa que você falou que ia fazer? Já. Todo mundo já. Aí a gente falou: opa, não esqueceu não, Senhor misericórdia, me perdoe, eu esqueci, mas o Senhor esqueceu não. A gente acha que Deus esqueceu. A gente acha, lembra que como é que eu falei, Deus acreditou, opa. Deus não acreditou na conversa de Faraó. Ele sabia. Quando a gente lê aqui, né, eu pequei contra o Senhor, tal, você fala: nossa, esse Faraó. Aí daqui a pouco ele faz tudo o contrário. Por isso que Deus não quer saber de conversa. Deus quer ver ação e atitude. Conversa é bonito, mas atitude é que muda. Atitude na presença de Deus. Falar de Deus é bonito. Agora, fazer e viver com Deus é o que difere o salvo do religioso. A pessoa salva, ela fala porque ela vive com Deus. O religioso fala de Deus, explica de Deus, mas vive conforme quer o coração. Vive engano, vive mentira. Ele é aplaudido, é reconhecido por pessoas, é falado e aclamado como religioso, mas Deus não conhece. E aí onde faz a diferença. O Faraó falou, mas Deus não acreditou. E logo depois, aqui ó, no 8:34, tendo visto o Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar, endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Versículo 36, e assim Faraó, de coração endurecido, não deixou os filhos de Israel ir, como o Senhor havia dito a Moisés. Pronto. Nós somos seres momentâneos e circunstanciais. Nós reagimos ao agora. Se agora a gente precisa, a gente pede a Deus. Se agora a gente não precisa, eu estou tranquilo. Nós temos que entender que Deus é o Deus de todos os momentos. E entender que viver com Deus é para todos os momentos. Capítulo 10, versículo 1 à 8ª frase. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com o Faraó, e agora, porque ele endureceu o coração dos seus oficiais, para que eu faça esses sinais no meio deles. E aí a Bíblia diz que aqui no capítulo 10, eu não vou ler para não me estender mais, veio a praga de gafanhoto. Quem já ouviu, né, falar que quando o gafanhoto passa no local, é a mesma coisa de uma queimada. Ele seca tudo de tal maneira que parece que queimou.
E é interessante, conforme você começa a ler, a Bíblia fala assim, que onde o gafanhoto passou, ficou tudo preto. Por causa da seca que o gafanhoto faz, que ele produz. Agora, uma praga de gafanhoto é nuvem de gafanhoto, que comia tudo que tinha pela frente. E a Bíblia diz que aquilo que a chuva, que a saraiva não destruiu, o gafanhoto destruiu. A coisa começa a apertar quando o pouco que tem começa a ser tirado. A Bíblia fala, o pouco que tem passa a ser tirado. O pouco que sobrou do problema passado, um novo problema leva. É o que Deus quer? Claro que não. Por isso, Hebreus diz, quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Porque se endurecer o coração e ficar teimoso, Deus vai mostrar quem Ele é. Ou aprendemos por palavras brandas, ou aprendemos pelas maravilhas que Deus vai mostrar. Até que cada um aprenda que Ele é Senhor, que Ele é soberano. A nona praga, agora no versículo 10 ainda, a partir do versículo 21. O último Deus do Egito é confrontado. Qual é o Deus? A nona praga foi o quê? Trevas, escuridão. A Bíblia fala que um não via o outro em pleno meio-dia. Eles trombavam entre eles. Só Deus sabe o que é isso. A gente teve mais ou menos ideia do que é isso. Você viu que a gente tampou aqui, né? Fechou, né? Para não sair o ar, para não sair o som, e a luz também não entra. Hoje de manhã a gente acordou, desceu aqui, eu falei, já está pronto para o culto. A igreja já estava de noite. Já dá para fazer o culto, tudo escuro. Aqui durante o dia ficou tudo escuro. A Bíblia diz que escureceu. Ninguém via. Um não viu o outro. Mas tem algo mais legal. Durante essas 9 pragas, os egípcios eram atacados. O povo de Israel não. A Bíblia diz que na casa do povo de Israel tinha luz. Na casa do povo do Egito não tinha. Eles andavam tombando um ao outro em pleno meio-dia. Na casa do povo de Israel tinha luz. O Senhor conhece aqueles que pertencem a Ele. Se vier uma praga, Deus vai selecionar quem pertence a Ele e quem é Faraó. Pronto. Há 2 posturas diante das pragas. Uma, que é como de Faraó e do povo do Egito, a destruição. A outra, como do povo de Israel, a vista de livramento diante de todas as dificuldades. Quem nós vamos ser diante das pragas? Depende da postura que a gente vai adquirir. Faraó foi como no meio das pragas? Afrontoso, afrontava a Deus, não acreditava a Deus, falava e desfalava, prometia e não cumpria, falava na frente uma coisa só para amenizar o problema, depois ele vinha e fazia tudo de novo. Cuidado, muito cuidado. Se você é uma das pessoas que gosta de amenizar problema, muito cuidado. Por quê? Porque amenizar problema não significa obedecer a Deus, fazer a vontade dele e fazer o que é certo. Faraó, não, tá bom, para não ter problema, vai, eu vou liberar. Só que ele sabia o que ele ia fazer. E aí aconteceu o problema. E a 9ª praga, o Deus Sol foi confrontado. Mais um Deus. Eles acreditavam que Faraó era a reencarnação do Deus Sol. A divindade máxima do Egito foi confrontada. Deus não é Sol, ou melhor, o Sol não é Deus. O Senhor faz assim e cobre o Sol. E pergunta, cadê o seu Deus? Ele não é poderoso? Eu só levantei a mão e o poder dele acabou. O que é na nossa vida que a gente acha que é tão importante que a gente não pode viver sem? O que é na nossa vida que a gente se dedica tanto que a gente não pode viver sem? Você não sabe o que é? Não tem problema não. Se Deus não for Deus, daqui a pouco você vai descobrir. Porque aquilo que te era prazer vai te tornar em destruição. Não sei o que é. Espera. Se não adorar a Deus, se Deus não for o centro,
ele vai pôr a mão. E aquilo que era prazer, deixa de ser. Por quê? Deus, Isaías 42, versículo 8, não divide a glória dele com ninguém. O Senhor diz para nós o adorarmos, em todos os momentos adorarmos, porque Ele diz: se você estiver comigo, eu vou te ajudar. Se passar pelo fogo, não vai se queimar. Se passar pelas muitas águas, eu serei contigo. O Senhor falou. Mas na hora do fogo, a gente vai atrás de uma roupa especial para fogo. Na hora da água, a gente vai atrás de boia. E a gente para de buscar o Deus que é suficiente para o fogo e para a água. Quando temos necessidade, vamos atrás de outras coisas e não Deus para resolver. Só que cada uma hora ou outra vai descobrir, não vai resolver nunca. Fugir nunca dá certo. Enganar nunca dá certo. Achar que dá para viver sem Deus nunca dá certo. Por quê? Até certa quantidade de praga, Deus fazia e os magos lá do Egito faziam igual. Fazia sangue na água, aumentava as rãs, que já era muita, tudo isso eles faziam. Do piolho para frente, a Bíblia fala que os magos tentaram fazer e não conseguiram. Sabe o que é isso? Da parte de Deus eu te digo, há coisas na nossa vida que a gente sai da presença de Deus e consegue resolver. Consegue. A gente consegue dinheiro, a gente consegue amigos, nós conseguimos muitas coisas. A gente se vira e dá um jeito, a gente consegue resolver muita coisa. E o problema é, numa dessas muitas coisas que nós conseguimos resolver, a gente se coloca como Deus. E a gente acha que tudo que a gente precisa é esforço, força de vontade e a gente. Porque a gente vai conseguir. Só que, uma hora você vai saber que o seu limite é menor do que você imaginava. Que o seu poder é menor do que imaginava. Você vai conseguir sim. Do mesmo jeito que os encantadores de Faraó também conseguiam. Só que no momento para frente, ou é Deus, ou é Deus. Chegou uma hora que se não reconhecemos a Deus, vamos entender algo. Já tinha que ter entendido antes. Ele é o Senhor. Você tem limite. O seu corpo tem limite, a sua força tem limite, seu dinheiro tem limite, a sua saúde tem limite, a sua beleza tem limite. Tudo isso tem limite. Nós precisamos viver com Deus ilimitado. Para que o nosso corpo, a nossa força, a nossa saúde, a nossa beleza, o nosso dinheiro seja bênção e não ídolo. O problema não está em ser bonito, em ter força, em batalhar, em correr, em ter dinheiro. Isso não é problema. O problema é quando isso se torna um ídolo. Existia. O problema é quando aquilo se torna Deus, vira praga. Tudo existia. Só que quando se torna Deus, vem a destruição. O problema está quando tiramos o fogo da adoração de Deus e colocamos em coisas, então o problema acontece. Não, pastor, eu não adoro nada não, eu adoro só a Deus. Tem gente que é adorador de problema. Não consegue vencer, não consegue. Está tudo bem? Estaria se eu não tivesse isso. Mas Deus é bom, está livrando ali, está ajudando ali. Está ajudando ali, mas tem outros muito mais. Adora o problema. Adorador de problema. E aí aquilo se torna um Deus. Porque se você mostra algo bom que aconteceu, é bom, mas não é, porque tem outro. Mas tem outro. Mas você não entende. Tem gente que profetiza a destruição para ele mesmo. Você pergunta, está tudo bem? Tá. Mas daqui um mês que vai acabar tudo. Eu estou sentindo, eu vou perder o emprego, eu vou ficar sem família. Ninguém vai. Eu estou vendo o que vai acontecer. Não, filho, vamos orar. Não, eu sei, está todo mundo sendo mandado embora, eu sou o próximo. Não, filho, está todo mundo ficando doente, você vai ver, o próximo a ficar sou eu. Não é que eu não tenho fé, é porque você sabe, está tudo acontecendo aqui, eu sei que eu sou o próximo. Aí você fala, rapaz, não seja incrédulo, não é assim que funciona. Não é assim não, tem que espiritualizar tudo não. Você não está vendo? Está tudo em crise. Você não está vendo? Está tudo doente. Você não está vendo? Está tudo assim. Eu sei. Mas existe um Deus que foge à regra. Existe um Deus que não liga para as estatísticas. Existe um Deus. Você sabe quem era Faraó? O rico e poderoso. Você sabe quem era Israel? Escravo e pobre. Deus estava do lado de quem? Do pobre e do escravo. Agora convenhamos, é muito difícil para o rico aceitar o Deus do pobre. Fala, se Deus fosse Deus, você estava rico. Eu tenho Deus, na verdade, porque eu estou rico.
Deus é o Deus que vai contra tudo aquilo que o povo acha que está indo bem. Ele é o Deus contrário às estatísticas. Ele é o Deus do povo, para mostrar que Ele é Deus soberano. Terminamos com a 10ª praga. E agora não tem mais volta. Deus já falou, Deus já avisou, promete, para, ignora, tá, lindo. Agora acabou. Deus falou, vai lá Moisés, e agora se ele quiser se arrepender, não dá mais. Eu vou endurecer o coração dele. Acabou. Foi quebrado de uma vez, sem haver culpa. Provérbios 29, 1. Se ele quiser, agora não dá mais. Eu vou endurecer o coração dele e vou destruir. Moisés, vem cá, mata o cordeiro, passa sangue na sua casa e na casa de todo mundo que crê. Por quê? Vai vir o anjo e vai matar todo o primogênito. Aqueles que creram em Deus, até os egípcios que creram em Deus, pegaram o sangue, marcaram os umbrais das portas, e a Bíblia diz que à noite, quando o anjo passou, matou todo o primogênito. O filho primeiro, o filho mais velho, dos animais, das pessoas, morreu tudo. Agora acabou. Agora não dá para voltar mais. O faraó, rico, poderoso, domina isso, domina aquilo, leva um conta, mata o outro que não agrada, tá. Mas agora acabou. Agora não deu mais. No capítulo 11, a Bíblia diz que os primogênitos morreram e só ficou os filhos daqueles que criam em Deus. Versículo 7. Versículo 8. Então, todos os seus oficiais descerão a mim, se inclinarão perante mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso, sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés, Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o seu coração e não permitiu que saíssem da terra do Egito. Morreu o primogênito? Acabou? O que talvez eles tinham de precioso doeu o coração, mas eles ficaram sem, até que aprendam. Como diz Daniel capítulo 4 a respeito de Nabucodonosor, até que aprendam que Deus é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é dono de todos os reinos e o dá a quem quer. Acabou. Antes do fim, são muitos avisos. Antes do fim, são muitas palavras de sabedoria. Deus não manda ameaça. Deus envia um pedido, libera o povo. Depois ele envia um aviso. Se não liberar, vai morrer. Deus não ameaça. Moisés não ameaçou Faraó. Ele simplesmente deu o recado de Deus. Para nós, a palavra é: volte e adore a Deus. Porque se Deus não for o centro, os ídolos vão nos destruir. São 1, 2, 3 avisos. 4. Algumas coisas são destruídas, mas depois passa e fica tudo bem. Algumas vezes o nosso coração é arrebentado, mas depois passa e está tudo bem. Algumas coisas acontecem, mas depois passa e está tudo bem. Até quando? Para que aprendamos que Ele é o Senhor. O aviso de Deus é para que as pragas não aconteçam. Por uma só questão: se Ele falou, Ele vai cumprir. O que Deus queria? Libertar o povo para que adorasse a Ele no Egito. O que aconteceu? O povo saiu, foi adorar a Deus no Egito. Precisava das pragas? Não. Se houvesse obediência desde o começo. Mas quem é Deus? Quem é o Senhor para eu obedecer? Quem é? Que palavra é essa? Quem é? Você não entende a minha vida. Quem é? Você não está comigo. Quem é? Você não sabe como eu faço. Você não sabe como eu vivo. Deixa Deus mostrar então. Se não tivermos relacionamento com Deus, se não aprendemos a ouvir a voz de Deus, vamos aprender a obedecer quando a poderosa mão dele
pesar sobre nós. Chega de ouvir a TV. Chega de ouvir o que o povo fala. Chega de ouvir todo mundo. Precisamos ouvir a Deus. Não dá para temer a Deus se nós estivermos em comunhão com a voz dele. Não dá para se temer a Deus a menos que aprendamos rápido que Ele é Senhor e soberano. Está na hora de acordar a conexão. Está na hora de voltar a adorar a Deus como Senhor. Está na hora de ouvir mais a Deus do que o mundo. Está na hora de implantar o reino de Deus nessa terra. Está na hora de pregar a palavra. Está na hora de fazer discípulo. Está na hora de se esforçar para com Deus. Onde estão os discípulos de vocês? Onde estão as pessoas que temos evangelizado? Por que eles não estão aqui no domingo adorando junto? Onde está a conexão no trabalho? A conexão nessa cidade? Onde está? Às vezes nós, como pessoas, estamos em todos os cantos dessa cidade, mas como igreja não, porque não temos adorado a Deus, porque não temos aprendido a levar o nome dele. Será que Moisés vai ter que se levantar para dizer a palavra para essa igreja e para dizer: a conexão está aqui, para ir nos hospitais, nas escolas, nos presídios, nos orfanatos, para se reunir aos domingos e adorar, para se reunir à sexta-feira e orar, para se reunir às quartas-feiras e estudar a Bíblia. Essa é a visão. Implantar o reino de Deus nessa terra. Se não adorarmos a Deus, se formos adoradores da vida secular, se formos adoradores de problema, nós ouvimos a palavra e segunda-feira todo mundo volta a fazer o que fazia antes. E vai voltar só esperando a 10ª praga. E a 10ª praga é a destruição, sem chance de negociação. Conexão, nós precisamos adorar a Deus. Nós precisamos pregar a palavra. Temos o dever como cristãos. Porque quando a gente se converte, duas verdades nós aprendemos. A primeira é que não há salvação fora de Jesus Cristo. E a segunda é que depois que a gente se converteu, a gente não pode mais viver para nós mesmos. Nós agora temos um compromisso com o corpo de Jesus, com o corpo. Temos que pregar a palavra. É a nossa responsabilidade como salvos. Chega de adorar o mundo. Nós precisamos adorar a Cristo. E como é que a gente sabe que adora a Deus? Porque nós o obedecemos. Pregue a palavra. Faça discípulos. Obedeça. Chega de fazer o que é melhor na sua cabeça. Passe a obedecer. Passe a obedecer a voz do Senhor. Passe a fazer a vontade de Deus. Ou a gente se arrepende e muda. Ou nós vamos ver uma praga atrás da outra, até a destruição total. E vocês sabem que não acabou na 10ª praga. O filho de Faraó morreu. Só que só acabou quando Faraó e todos os incrédulos morreram juntos. Primeiro, a dor de ter perdido os filhos. Depois de todo o sofrimento, ele morre. De Deus nessas horas. Não é brincadeira aí para a igreja. Bíblia não é aquilo que a gente faz quando dá tempo. Orar não é aquilo que a gente faz quando está
vida ou morte. Se você está fraco, eu te digo, vá ler a Bíblia. Vai orar. Adore a Deus. Porque não dá para ficar forte se não ler Bíblia. Não dá para ficar forte, só vem para a igreja quando quer. Não dá para ficar forte, só adora a Deus quando está tudo bem. Não dá. E se isso está complicado para você entender, é muito importante que entenda, porque o diabo está doidinho para pegar você na hora que não dá tempo de ler a Bíblia, de orar e de estar em comunhão. E arrebenta mesmo. Por isso, a sua vida com Deus é o seu bem mais precioso. Porque o dia que você tiver tudo e perdeu a sua vida com Deus, você perdeu tudo. Você não tem nada. Porque o poder humano tem limite. Chega uma hora e algumas coisas que você vai perceber que o esforço não vai alcançar. Por isso, adore a Deus. Por isso, se esforce para mudar o ritmo e coloca Deus no meio. Porque Ele é o Senhor. Ele livrou o povo de Israel. Levou o povo para adorar. E o povo saiu do Egito rico. Porque eles ganharam muitos bens de ouro, prata e pedras. Porque os egípcios deram. Porque Deus fez dar. Se estiver em Deus, as riquezas vêm. Se correr atrás delas, o pouco que tem vai ser tirado. Até que aprenda que o Senhor tem que ser adorado. Adore a Deus. Nesses momentos, refaça a sua semana e coloque Deus em primeiro lugar, para que Ele possa ser o Senhor. Em nome de Jesus.